E Sérgio, você está chegando aos 50 anos de carreira com uma obra de grande vitalidade, né? Como eu falei, são 5 livros novos em 7 anos. Agora, os últimos 3 livros, O Conto Zero, Homem e Mulher e agora O Anjo Noturno, eles têm um viés mais autobiográfico, né? Você lembra um pouco, não lembra, mas digo, suas histórias se inspiram na infância, na juventude em Minas, em amores antigos e tudo mais. Mas sem deixar de lado essa invenção formal e a imaginação que são a marca da sua obra. Então, o que significa para você completar 50 anos de carreira? Quer dizer, é um momento também de revisão da vida, da obra? Olha, eu sinceramente me assusto um pouco, claro, né? Envelhecer é uma coisa que assusta, né? Porque, evidentemente, a morte se torna uma coisa mais presente, embora não haja idade para morrer. Possa acontecer várias coisas. Mas eu fico passando, puxa, 50 anos, e a necessidade de escrever textos bastante autobiográficos, que era que eu queria recuperar vários momentos da minha vida. É claro que não é uma narrativa completamente realista, né? É uma narrativa mais poética. E tinha alguns lados na minha vida, por exemplo, que eu queria, de qualquer maneira, fixar, né? Um deles era um conto que se chama Vibrações, está no Conto Zero, se não me engano, que foi uma temporada que eu passei em Iowa City, nos Estados Unidos, 1970, 71, e uma época eu convivi com 30 escritores de mais ou menos 30 países do mundo, né? E aquilo era uma vivência muito rica. E fora isso, os Estados Unidos viviam um momento efervescente, né? Eram chamados sexo, drogas e rock and roll, mas havia um alto astral, né? Ao mesmo tempo havia o bode da guerra do Vietnã, mas o pessoal lutava contra a guerra. O pessoal que eu conheci, os americanos que ficaram meus amigos, eram todos violentamente contra a guerra, né? Então, eu botei todas as minhas vivências naquele conto Vibrações. E eu lembro que, primeiro, eu fiquei lá na casa de um americano, depois a minha mulher foi lá, a gente ficou junto no hotel, depois eu fiquei sozinho no hotel. E nesse hotel, eu era muito amigo do Kenneth Brown, que era um autor e um ator do Living Theatre, que o Living Theatre era um grupo mítico na época, né? E tinha o Seymour Cream, que na época estava com 49 anos, eu achava ele velhíssimo, né? Eu tinha 29, eu achava ele, não é possível. Porque o Cream era um crítico, mas da geração beatnik, né, que também era um outro mito da minha adolescência, né? Jacques Kerouac, Allen Ginsberg. E o Cream era um cara que trazia para a nossa convivência todos esses mitos da Beatnik Generation, que, curiosamente, teve um período que caiu em descrédito, porque não é uma coisa muito literária, é uma coisa mais solta. E agora estão sendo recuperados, na medida que, já morto, livros do Jacques Kerouac, por exemplo, estão sendo revalorizadíssimos, né? Isso é um sinal da sobrevivência de um autor. Muitos anos depois da morte, ele ser revalorizado. E eu estava ali com pessoas que viviam isso. Então, era realmente uma vivência muito interessante. E que eu tinha feito anotações nesse período que eu estava passando lá, mas até que chegou um dia, há poucos anos, que eu falei, não, essas anotações dão um texto, praticamente uma novela, né? E realmente fiz e fiquei muito realizado de fazer, porque é isso. Fora isso, as vivências de infância, né? Minha rua de bairro em Botafogo, no Rio, né? A minha paixão pelo Fluminense, que vem desde essa época, tudo isso eu coloquei ali, né? E foi digamos assim, um acerto de contas com a minha vida, né? Que eu acho que eu devia ter feito, e eu considero isso um privilégio, porque é como se você vivesse 2 vezes. Uma, aquilo que você viveu realmente é tudo muito alucinantemente rápido, e outra vez, quando você escreve aquilo. Quando você escreve aquilo, você fixa aqueles momentos, né? Então, esses textos autobiográficos dos 3 últimos livros me dão essa sensação e esse prazer.